Olá, o mundo assiste estarrecido a um imenso drama humanitário. Segundo o relatório da ONU, os refugiados são mais de 82 milhões de vítimas de perseguições, conflitos, violência e violação de direitos humanos, o maior número já registrado. Em 2001, alertando para este problema, foi definido o dia 20 de junho como o Dia Mundial do Refugiado. Este é o tema de nossa conversa com Luiz Fernando Godinho, oficial de comunicação do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados no Brasil. Luiz, a gente poderia começar essa conversa exatamente falando disso. Por que, especificamente, o dia 20 de junho é o Dia Mundial do Refugiado? Olá, Maurício, tudo bem? Bom, o dia 20 de junho ele foi inicialmente uma data a ser comemorada pelo Dia Mundial do Refugiado Africano. Foi uma data criada pela União Africana para celebrar essa questão dentro do continente. Depois essa data veio sendo apropriada pela Assembleia Geral da ONU e se definiu a data como uma data mundial para as pessoas refugiadas de todo o mundo. Então, é um momento que se utiliza menos para celebrar, por um lado, mas também mais para refletir sobre essa situação. E, mais recentemente, nós temos usado a data também para fazer um alerta aos grandes líderes mundiais sobre a necessidade deles tomarem a responsabilidade de negociar e resolver os conflitos, as guerras, que são o grande causador, são os grandes causadores do refúgio no mundo. Mas também a gente usa a data para reconhecer e celebrar, sim, a resistência dessas pessoas, a capacidade que as pessoas refugiadas têm de enfrentar uma situação muito adversa e, mesmo assim, perseverar e dar seguida à sua jornada de integração num outro país. E o continente africano me parece que é o mais atingido pelo problema, né? Pelo menos as levas, a gente vê aquelas levas de refugiados tentando chegar à Europa, tentando uma forma melhor, fugindo dos conflitos étnicos, enfim, conflitos de várias formas, né? Me parece que o continente africano é o mais atingido pelo problema. Veja só, sim, há um problema muito sério na África, né? Infelizmente, a gente ainda sofre consequências de decisões que foram tomadas incorretamente há muitas décadas e que ainda geram uma série de conflitos dentro do continente africano, mas certamente essa é uma questão que está espalhada pelo mundo. Nós não podemos deixar de lembrar, por exemplo, a situação no Oriente Médio, né? Por exemplo, a guerra da Síria, que esse ano já entrou no seu 10º ano, né? Na Ásia também a gente vê a questão de Mianmar, por exemplo, que esse ano, no ano passado, teve uma repressão muito forte do governo, inclusive colocou o país dentro do ranking aí mais alto de países que geram pessoas refugiadas no mundo. Então, infelizmente, e nós temos aqui na nossa região, temos a situação na América Central, que é no norte da América Central, que é uma situação seríssima em que as pessoas têm fugido da violência urbana, da violência doméstica, né, contra jovens, contra meninas, contra crianças. E temos também aqui, muito próximo da gente, a situação da Venezuela, que também aparece com destaque nesse relatório que estamos divulgando para marcar o Dia Mundial do Refugiado, dia 20 de junho. A gente poderia falar que neste novo século, no século XXI, se agravou o problema do refugiado ou a gente teve mais visão do problema? O problema nos chegou de uma maneira mais clara e mais aberta ou realmente houve um aumento? Olha, eu diria que acho que são as duas coisas. Se a gente olha os números, as estatísticas, né, e o relatório que a gente divulga é um relatório estatístico antes de tudo, é claro que nós estamos vivenciando uma tendência de crescimento na última década, né? O relatório cresceu do ano passado para cá, mas é o 10º crescimento consecutivo durante os últimos 9 anos. Desculpa, os nove crescimentos consecutivos nos últimos 9 anos. Então, essa população total quase que dobrou na última década, né? Então, acho que é inegável
que existe sim uma tendência de crescimento, porque você tem conflitos velhos que vão se somando a conflitos novos, esses conflitos, tanto eles velhos quanto novos, não são solucionados, e aí se cria essa situação em que as pessoas são forçadas a deixar o seu país e não têm condições de retornar. Então, essa é uma combinação bastante nefasta. Agora, eu acho que sim, por outro lado, também a gente tem trabalhado para tornar essa situação mais visível, não apenas o Acnur, mas outras agências humanitárias, outras ONGs que lidam com essa questão. E o próprio evento que você citou, o evento da Europa, né, a crise de refugiados na Europa, trouxe muita visibilidade. E realmente eu acho que a gente acaba, esse lado meio autocentrado, né, da nossa sociedade ocidental, acabou dando uma visibilidade muito grande a um fato que acontece na Europa, mas que é a ponta do iceberg, né? O relatório da ONU também vem demonstrando há muitos anos que mais de cerca de 80% das pessoas refugiadas estão em países em desenvolvimento ou países de renda baixa, renda média e renda baixa. Então, aquilo que a gente vê ali no Mediterrâneo é um grão de areia em relação ao problema que acontece em muitas outras regiões do mundo, em países que têm muito menor capacidade de lidar com o problema do que os países ricos da Europa ou da América do Norte. E há também a questão da migração, né, interna, né? O refúgio interno, né? São as pessoas que acabam saindo de determinadas regiões, mas não especificamente de seus países. Como é que se dá essa situação também? É uma situação muito parecida com a situação da pessoa refugiada, né? Realmente a grande diferença é exatamente essa que você mencionou. A pessoa é forçada a deixar seu local de origem, muitas vezes pelos mesmos eventos até, né? É uma guerra, é uma perseguição às vezes individualizada ou étnica, em que a pessoa não pode permanecer onde está, mas não toma a decisão de cruzar uma fronteira internacional e solicitar essa proteção internacional em outro país. No ano que passou, 2020, a questão da Covid foi particularmente relevante para essa dinâmica, porque a gente teve, no pico da pandemia o ano passado, quase 170 países com suas fronteiras fechadas em todo o mundo, e quase 100 deles sem qualquer exceção para aquelas pessoas que estavam buscando refúgio, serem reconhecidas como refugiadas. Então, isso certamente restringiu o movimento das pessoas e fez com que aumentasse de maneira bastante expressiva a população de deslocados internos, né, que é um termo que a gente usa para essa categoria que você se referiu. O número subiu de 45,7 milhões para 48 milhões, ou seja, quase 5 milhões de pessoas a mais, enquanto que o crescimento da população refugiada, mesmo aquela que deixou o seu país e foi reconhecida em outro país, aumentou em cerca de 400 mil pessoas. Então, os dados permitem a gente analisar que a Covid teve um impacto, sim, nessa dinâmica do deslocamento forçado no mundo. Há também nesse relatório, com relação a essa questão da Covid, que alguns países até abriram as portas para alguns refugiados, respeitando as medidas de segurança sanitária, né? E parece que foi o caso da Turquia, né, que acolheu refugiados cuidando dessa questão sanitária. Quer dizer, como é que foi essa questão também? Sim, tanto a Turquia quanto a Uganda são dois exemplos que a gente tem colocado. O próprio Sudão também, quando os episódios que aconteceram na Etiópia, né, no norte da Etiópia, ano passado, na região de Tigray, que houve um confronto muito grande do governo com forças alternativas, forças que tentam derrubar o governo, e isso gerou também um fluxo de refugiados muito grande em direção ao Sudão. Uganda também sofre os reflexos da guerra no Sudão do Sul, e o exemplo da Turquia, que você bem mencionou, abrindo as suas fronteiras para receber sírios, né? Essa é uma questão muito importante, Maurício, porque dos impactos da Covid foi exatamente esse fechamento de fronteira em que as pessoas ficaram impossibilitadas de atravessar a fronteira e solicitar o refúgio do outro lado, né? Então, o Acnur vem trabalhando, vem orientando os países no sentido de dizer que
é possível manter os mecanismos de controle fronteiriço em relação à emergência sanitária que a gente vive, sem afetar o direito que as pessoas têm de buscar essa proteção internacional. Então, você pode adotar quarentenas específicas nas regiões de fronteira, você pode aplicar uma testagem generalizada naquelas pessoas que estão entrando, você pode realizar as entrevistas para reconhecimento da condição de refúgio de uma maneira remota, permitindo que a pessoa possa processar o seu pedido dentro do sistema de asilo do país. Ou seja, existem opções ao fechamento completo da fronteira. Agora, com relação ao aspecto do Brasil, o Brasil teve 2 fluxos migratórios de refugiados imensos nos últimos tempos, que foi a questão do Haiti, que com o terremoto do Haiti, muitos haitianos vieram para o Brasil como refugiados, né? Entraram pelo Acre, inclusive, e mais recentemente a questão da Venezuela, essa leva de venezuelanos que, por uma questão política, né, de instabilidade política na Venezuela, vieram para o Brasil. Como e frequentemente a gente também vê notícias até de chineses trabalhando quase como escravos, né, em São Paulo, por exemplo, que são também refugiados. Quer dizer, como é que está essa situação hoje no Brasil? Aqui eu acho que era importante, antes de tudo, fazer uma pequena diferenciação entre a pessoa refugiada e aquela pessoa que migra por razões econômicas e que, infelizmente, acaba entrando numa situação complicada como essa que você se referiu. No caso dos haitianos, eles terminaram não sendo, embora na imprensa e nós acabemos por facilitar a compreensão, chamar as pessoas de refugiadas, mas elas tecnicamente não foram reconhecidas como tal, porque tanto as legislações internacionais como a lei brasileira não tem a figura do desastre natural ou de um evento climático extremo como um fator causador de refúgio. Então, o Brasil acolheu essas pessoas e encaminhou os seus pedidos de refúgio que foram feitos ao então existente Ministério do Trabalho, que concedeu um visto de residência temporária para essas pessoas. Então, os haitianos, digamos, são um ponto um pouco fora da curva, embora houvesse, sim, uma necessidade de resposta humanitária para essas pessoas, e o Brasil acolheu essas pessoas, não devolveu ninguém e deu a elas a oportunidade de reconstruir a vida aqui. Eu somaria a essas ondas que você mencionou aí, por exemplo, a questão da Colômbia, né, que teve muito presente no Brasil na virada do século. Isso foi, antes disso, nós tivemos a onda dos refugiados de Angola, e entre esse fenômeno da Colômbia e o fenômeno da Venezuela, nós tivemos a chegada de um grande número de sírios no Brasil, né, também. O perfil da população refugiada no Brasil é muito diversificada, são dezenas de nacionalidades que estão aqui. Atualmente, sim, o perfil está muito centrado nas pessoas venezuelanas, porque é um fluxo sem precedentes que nós estamos tendo no nosso território, né? O governo federal estima que aproximadamente 260 mil venezuelanos já vivam aqui no Brasil, de um total de 500 mil que entrou pelas fronteiras e que essa diferença são pessoas que deixaram o país por alguma razão. Então, o Brasil tem, no caso dos venezuelanos, que é esse fluxo mais recente, mesmo com a pandemia e apesar do fechamento da fronteira que foi estabelecida pelas autoridades brasileiras, se manteve a operação acolhida no norte do país, com abrigamento emergencial, com a assistência humanitária emergencial em termos de alimentação, de saúde, de abrigamento. Manteve-se também um programa de interiorização, uma estratégia de interiorização, que tem tirado pessoas lá do norte e colocado em outras cidades brasileiras. Já foram mais de 50 mil venezuelanos interiorizados por meio dessa estratégia. Então, o Brasil tem dado exemplos contínuos de compromisso com a proteção internacional de refugiados e mesmo em momentos difíceis como esses tem respondido de maneira bastante adequada. É claro que sempre há espaço para melhorar e a integração dessas pessoas no país depende também muito da própria realidade econômica, né, que a gente vive. Então, alguns anos atrás, em que a economia estava mais dinâmica, essa integração estava mais facilitada.
Recentemente, isso se tornou um pouco mais difícil. E, novamente, a Covid teve um impacto muito grande nessa capacidade de autossuficiência das pessoas, porque elas estavam, muitas delas, em atividades econômicas que foram simplesmente aniquiladas pela Covid-19. Essa é uma questão que a gente está olhando com bastante atenção e é um dos desafios aí para o futuro. Luiz, com relação à capacidade de empregabilidade dessas pessoas, a qualificação profissional dessas pessoas, a gente tem percebido muitos haitianos, muitos que não seriam bem refugiados, que você mesmo falou, mas muitos venezuelanos, por exemplo, que têm uma qualidade profissional muito boa, né? Isso está sendo aproveitado aqui? Como é que está sendo a possibilidade da inserção dessas pessoas no mercado de trabalho? Veja só, Maurício, a gente tem algumas pesquisas realizadas aqui, não só apenas com venezuelanos, mas com pessoas refugiadas de outras nacionalidades, que demonstram, por um lado, essa qualificação profissional. Muitos chegam no país com cursos universitários concluídos, ou seja, com uma capacitação profissional muito boa. Alguns têm estudos secundários, né, de ensino médio concluído, e, por outro lado, também uma capacidade muito grande de empreender, ou uma vontade muito grande de avançar com essa questão do empreendedorismo e, assim, estabelecer a sua possibilidade de se tornar autossustentável aqui no Brasil. Como eu falei, essa inserção na economia do país acaba sendo um pouco prejudicada ou facilitada de acordo com a dinâmica da economia, né? Então, atualmente, pela Covid, a gente está vivendo um momento um pouco mais difícil. Mas a gente vê uma capacidade muito grande de empreendedorismo dessas pessoas, abrem os seus negócios, há muitas pessoas refugiadas na área de economia criativa. Enfim, são muitos exemplos que sim demonstram essa capacidade de reinvenção dessas pessoas e de empreendedorismo no sentido de tocar a vida para frente e passar essa página e assim continuarem o seu processo de integração aqui. E como os países desenvolvidos têm visto essa questão do refugiado? Eles já estão mais afeitos à receptividade desses refugiados? Como é que está essa questão hoje? Bom, essa é uma questão constante, né? O Acnur tem um diálogo amplo com a comunidade internacional, que vai dos países menos desenvolvidos, de menor renda, até as grandes potências mundiais, inclusive que são doadoras do Acnur e que financiam os nossos programas, as nossas atividades de apoio aos refugiados. A gente vê que a questão é muito sensível, né? Assim, e tem se tornado politicamente sensível cada vez mais. Infelizmente, a gente vê alguns exemplos de orquestração dessa questão para beneficiar uma ou outra corrente política nos países, principalmente nos países desenvolvidos. O Acnur, como eu te falei, a gente conversa com todo mundo, a gente precisa manter esse diálogo aberto com os países, mas não se cansa de criticar e de reclamar quando a gente vê que medidas adequadas não estão sendo tomadas, né? Ou quando medidas inadequadas estão sendo tomadas, principalmente. Né? Agora há, por exemplo, em alguns países da Europa, uma discussão de uma espécie de terceirização, né, do refúgio, ou seja, a pessoa, em vez de pedir refúgio naquele país onde ela se encontra, ela tem que voltar de onde ela veio e pedir o refúgio de lá. Isso é uma coisa totalmente contrária à Convenção Internacional e o Acnur tem falado muito fortemente em relação a isso. Ao mesmo tempo, a gente acaba de ver o governo americano, na administração do Joe Biden, aumentando a sua cota de vagas de reassentamento, uma sinalização muito positiva após os anos da administração anterior, e a gente reconheceu a importância dessa medida, porque o peso dos Estados Unidos no cenário internacional é muito grande e é um exemplo que pode ser seguido por outros países. Então, é um diálogo constante, a gente tem que reconhecer os avanços e criticar as decisões incorretas que são tomadas de maneira muito transparente. Não há, o Acnur é uma organização humanitária apolítica, né? Ela
pauta pelos os princípios da ajuda humanitária e mantém um diálogo com os governos exatamente para poder atingir o nosso objetivo maior, que é salvar a vida das pessoas refugiadas, né? Então, esse diálogo é constante. Ah, tá ótimo. E as perspectivas futuras? Quer dizer, há uma esperança de que esses conflitos se resolvam, que diminua esse fluxo de refugiados, que haja uma compreensão mais humanitária para o problema? Olha, Maurício, infelizmente não, para a primeira parte da sua pergunta, né? A própria análise das tendências dos últimos 9, 10 anos mostram que isso tem crescido e que não tem havido uma reversão nesse cenário de guerras e conflitos. Infelizmente, a gente não se cansa de fazer esse alerta às lideranças globais para que, sim, tomem atenção a essa situação e, por favor, sentem à mesa para negociar o fim desses conflitos, né? Sem isso, as crises de refugiados não acabarão. Agora, ao mesmo tempo, a gente tem visto uma participação maior da sociedade, uma compreensão maior da sociedade como um todo ao drama dos refugiados. Eu acho que o papel, por exemplo, da imprensa, né, é muito importante nesse sentido, porque permite que a gente explique às pessoas quais são as razões, mostre que essas pessoas não estão aqui porque elas quiseram, elas foram forçadas a deixar o seu país, elas passaram por uma situação muito extrema e tomaram uma decisão difícil, que é de abandonar o seu país, deixar suas coisas para trás, as crianças saem da escola e vamos todo mundo para onde a gente consegue chegar. Então não é uma decisão fácil. E eu acho que isso tem ficado mais claro na percepção da sociedade como um todo, das pessoas comuns. E esse é um fator muito importante, porque a resposta a essas crises não é apenas dos países, do poder público, né? É preciso que a sociedade se envolva de uma maneira mais ampla. Tanto nós, como indivíduos, como setor privado, a academia, a sociedade civil organizada, todo mundo tem um papel a jogar nessa resposta. E eu acho que esse sentimento tem ficado mais claro e a gente vê um envolvimento muito maior de pessoas, de organizações, de bancos de desenvolvimento que ficaram, de certa maneira, um pouco à margem dessa discussão. A gente tem visto esse engajamento maior, o que é muito bom, a gente recebe isso de maneira muito positiva. Luiz, muito obrigado pela sua participação aqui no Cidadania, foi uma conversa muito esclarecedora. Muito obrigado pela sua participação. Bom, eu que agradeço essa oportunidade, um grande abraço para você e para os telespectadores da TV Senado. Muito obrigado. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas do Cidadania, é só acessar nossa página na internet, senado.leg.br/TV, o nosso canal no YouTube. Agradecemos a sua audiência, muito obrigado e até o nosso próximo Cidadania.